Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio do Gospel Podcast. Você deve estar pensando, eu não deixei meu like. Eu sabia, você é um herege. Então, quer corrigir isso agora? Deixe seu like no vídeo. Se inscreve neste canal agora. O Davi tá colocando até um negocinho aí agora para você se lembrar de se inscrever. E compartilhe o vídeo que você já sabe. Ué, mas que título é esse? Será que isso não é tão óbvio? É óbvio, uma religião não faz pessoas extremistas. Calma, jovem gafanhoto. Você sabe que aqui no Gospel as coisas são diferentes do habitual. E aqui a gente vai ter uma conversa sobre isso. Bom, o título, né? A pergunta que foi feita aí, vocês já leram, obviamente, na thumb do canal, que é: os muçulmanos são todos extremistas? Quando a gente fala de extremismo, João, o que você entende pela palavra extremismo? Cara, eu entendo que são aqueles ditos, né, muçulmanos, eles se intitulam assim, que cometem atentados terroristas ao longo do globo terrestre em nome de Alá. Essa é a minha opinião, meu nobre. É justamente isso. Então, hoje em dia, principalmente em muitas igrejas, infelizmente, tem se feito um antissemitismo com os muçulmanos. Por quê? Porque as pessoas não sabem separar os grupos radicais dos muçulmanos comuns que estão ali na mesquita, exercendo a sua fé, e pessoas e civis. Então, muitas vezes, nós gravamos aqui uma vez um vídeo sobre a profecia sobre Israel, naquele momento em que estavam acontecendo os ataques dos extremistas contra a nação de Israel, e principalmente ali perto de Jerusalém, perto ali da faixa de Gaza. Então, as pessoas ouvem sobre muçulmano. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve a palavra muçulmanos? Só para vocês saberem, só aqui no Brasil está pelo menos 1/3 da população de muçulmanos que vieram de refugiados para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país receptivo. Então, muitos muçulmanos vieram como refugiados de fora para o Brasil. E muitos deles precisam de visto para entrar aqui no Brasil. Só que muitos entram de maneiras ilegais. Por quê? Porque estão fugindo de uma zona de guerra, onde lá no país deles, eles mesmos são perseguidos pelos extremistas a partir do momento em que um deles se torna cristão. E não só isso, né? Os extremistas, né? Eles perseguem e cometem esses atentados com o próprio povo. O próprio povo palestino é vítima dos extremistas. Isso é importante salientar, porque esses extremistas, eles não necessariamente estão cumprindo aquilo que o Islã prega, né, na sua íntegra, mas eles ou distorcem textos ou fazem qualquer coisa, usam esses textos para obter o poder, que é justamente esse o objetivo deles, a obtenção de poder, e pregar uma falsa ideia de que os muçulmanos em si são os vilões, são uma religião voltada para a destruição de outros países, que é uma baita de uma mentira. E junto com o que você acabou de falar, como eu falei, muitos desses muçulmanos, famílias muçulmanas, vêm para o Brasil. Então, diferente da gente, que costuma ter 1 ou 2 filhos, essas famílias onde é um pai e uma mãe têm muitos filhos. Sim. E eles moram muitas vezes em locais próprios para eles. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, eu sei que a Igreja Batista tem a Junta de Missões e tem um lar, esqueci o nome agora, que é chamado Vila Minha Pátria. Inclusive, eu fui visitar essa Vila Minha Pátria. E lá é um lugar específico para muçulmanos, onde eles conhecem o que é o cristianismo, porém, é permitido que eles vivam a sua religião, porque eles chegam de lá com uma religião. Então, o que a nossa mente ocidental pensa? Que todo muçulmano que chega para cá é um terrorista, ou então nós temos algum tipo de preconceito por causa dos extremistas, que maldizem o nome dos muçulmanos.
Então, apesar de nós sermos cristãos e nós sabermos que a nossa religião, a cristã, é a religião correta, é a religião de Cristo, que foi ele que fundou, nós não podemos desmerecer e nem maltratar as pessoas por causa de outras pessoas que falam em nome de Alá, que é Deus, para eles, e usam disso para prejudicar as nações, os povos, com perseguições, com matanças. E não é perseguindo somente cristãos, não. Qualquer outro tipo de religião que não seja muçulmana, eles perseguem também, né? Sim. Então não é só o cristianismo que eles perseguem. E aí quando vem para o Brasil, quando nós falamos sobre Israel e os muçulmanos, nós temos a tendência de abraçar totalmente Israel por ser o povo escolhido de Deus e excluir os muçulmanos. Mas afinal, quando o evangelho foi pregado no início, o evangelho veio para gentios. Nós somos igreja, porque nós não somos o povo de Israel. Nós somos gentios. Os muçulmanos também são gentios. Paulo, quando pregou, ele disse assim: eu prego tanto para gregos quanto para bárbaros. Então, para os romanos, todos aqueles que não eram, né, para os gregos, todos aqueles que não tinham o pensamento dos gregos eram bárbaros, que eram pessoas que tinham pouco conhecimento ou nenhum sobre a religião. Então, hoje, infelizmente, eu vi isso. Há muitos cristãos que estão cometendo esse antissemitismo, de olhar para os muçulmanos como pessoas malditas, como pessoas que precisam morrer, como pessoas amaldiçoadas, porque estão vindo de um país em guerra. Só que não se pergunta o que acontece lá dentro. Lá dentro, muitas mulheres são estupradas. Muitas mulheres são tomadas à força e forçadas a se casar com terroristas. Sim, e isso não é falado nas mídias. Nós não estamos aqui defendendo os extremistas de forma alguma, nós estamos defendendo o povo comum. Sim. O pai de família, os filhos que sofrem, as famílias que são perseguidas no país deles. Então o que nós como cristãos estamos fazendo? Nós estamos rejeitando essas pessoas como os fariseus faziam com os pecadores? Ou nós vamos abraçar essas pessoas e orar por elas, para que elas conheçam a Cristo? Para que através da situação de perigo, através da perseguição que elas estão sofrendo, elas possam encontrar alívio na palavra de Deus. Conhecer aquele que pode dar descanso, que é Jesus Cristo. Ou nós temos a mente de que não, essas pessoas não merecem. Elas merecem morrer, porque elas têm outra religião. Eu vou pedir pro Davi colocar aí na tela o print de uma influenciadora que ela faz, e ela explica bastante coisa, né? Ela faz bastante vídeo de moda, de culinária e tal, e ela é uma influenciadora muçulmana, se eu não me engano, o nome dela eu tava até olhando aqui, tava olhando pra baixo, tava olhando isso, é Maria Chamin, se eu não me engano o nome dela. O Davi tá colocando aí na tela agora o Instagram, e ela explica bastante dessas coisas. Qual que é o detalhe, rapaziada? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente não conhece, sabe? Ser ignorante não é bom. Você criticar coisas, e principalmente outras religiões, sem saber do que aquilo se trata, é muito nocivo. A gente está fazendo um vídeo hoje sobre os muçulmanos, e mais pra frente com certeza vai ter vídeo também sobre os espíritas, sobre Umbanda, sobre Candomblé, que a gente gosta de conversar sobre o assunto religião, mas é muito importante. Esses vídeos demoram para sair, porque a gente precisa estudar muito, entendeu? Não basta pegar a opinião de uma pessoa ou pegar um vídeo na internet e assistir, porque religião é algo muito complexo e a gente não pode se dar o luxo de ser ignorante e de falar de forma irresponsável na internet, entende? Então, ainda que nós hoje somos um canal pequeno, isso não faz com que nós possamos falar qualquer coisa que vem à nossa cabeça. Então, às vezes a gente erra mesmo, pega um dado errado e a gente, não, o Davi olhou, rapaziada, esse aqui tá errado e tal, vamos dar uma corrigida, vamos dar, não, realmente não era isso. Então, cuidado, gente, quando a gente julga e joga um monte de gente no inferno, porque a gente não conhece a realidade dessas pessoas, sabe? Imagina você nascendo num ambiente completamente inóspito, sabe? Onde as coisas não se são explicadas e as coisas só são impostas a você. Então, muito cuidado quando você julga
ou joga pessoas no inferno sem saber qual é a realidade dessas pessoas. Entende que a nossa única missão como cristãos é pregar o evangelho a toda a criatura. A criatura somos todos nós que fomos criados. Quando a gente se arrepende, se converte, é nos dado o privilégio, o dom de sermos filhos de Deus. Então, todas as pessoas podem receber esse dom porque ele não é nosso, não é dado por nós, ele é dado por Deus. E a nossa missão é pregar e não julgar. Então, que a gente ache cada vez menos e saibamos cada vez mais. É nossa missão compreender, principalmente quando a gente vai fazer como um evangelismo, como Washington fez, é conhecer pelo menos um pouquinho a realidade dessas pessoas. Então, às vezes a gente acha que evangeliza bastante falando, às vezes a gente evangeliza bastante ouvindo, chegando numa pessoa, numa situação dessa, falando, conta um pouco da sua realidade, por que você veio para cá, por que seus pais vieram para cá, por que seus avós vieram para cá. E é tão importante isso, gente. Sério, é muito importante a gente parar para ouvir e ao invés da gente julgar ou criar pressupostos, é importante a gente se debruce sobre a palavra e também seja disposto o suficiente, com o coração aberto o suficiente para entender as pessoas. E óbvio, nós estamos falando aqui dos civis, das pessoas comuns, só que também a gente não pode odiar os extremistas. A gente não pode criar ódio no nosso coração. Embora, óbvio, a gente não está aqui defendendo ninguém. O que eles fazem é totalmente antiético. E eles serão julgados por Deus. Só que não cabe a nós odiarmos essas pessoas. Porque Cristo nos ensinou, amem aqueles que vos perseguem. Então, ainda que seja muito difícil para nós aceitar o que eles fazem, a gente não aceita de forma alguma o que eles fazem, mas nós temos que orar para que pelo menos eles sejam iluminados com a verdade do Evangelho em algum momento, se assim Deus permitir, para que eles venham conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, que não é o Deus do terrorismo, que não é o Deus que você mata em nome dele, que não é o Deus que você força pessoas a servir a sua religião pelo poder das armas, pelo poder da força. Não é por força nem por violência o Evangelho. As pessoas conhecem a Deus por causa da palavra dele, por causa da revelação que ele nos deu. Então, pense bem. Nós estamos fazendo esse vídeo, talvez você fale, mas eu não penso assim. Só que muitas vezes nós temos preconceitos, como o João falou, preconceitos sobre outras pessoas, sobre outras religiões, sendo que nós nem sabemos do que aquilo se trata. Pra você ter noção, eu vou falar aqui, porque eu já falei para o João, antes de eu gravar esse vídeo, eu estava lendo sobre o Alcorão, para entender por que eles pensam assim. Porque eles nascem numa cultura totalmente onde o Estado e a religião é uma coisa só. Sim. É diferente da gente. A gente vive num país democrático. Lá não, lá é diferente. As pessoas já nascem sendo muçulmanas. Então a gente tem que conhecer isso, para não falar besteira. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe e comente. Até a próxima.